8 anos morando em Portugal. Setembro de 2017. Larguei 2 concursos públicos com 2 crianças pequenas e o meu parceiro para vir morar e empreender em Portugal. E aí, esse mês de setembro, hoje a gente está iniciando o mês, eu resolvi fazer alguns vídeos sobre a minha perspectiva, né? A minha perspectiva, o que eu sinto nesses 8 anos. Querendo ou não, 8 anos não são 8 meses, 8 dias morando no país. Eu acredito que eu já consigo ter um panorama geral e é justamente a intenção do vídeo, tanto de hoje quanto alguns vídeos que eu vou fazer durante esse mês de setembro. Em 2018, cheguei aqui em Portugal. E aí o que acontece? Quem está chegando agora? Eu sou Helena Araújo, eu sou professora de arte, fui professora por 17 anos até vim em 2017 para cá, para Portugal. Esse primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer nesse mês de setembro, eu quero contar uma história interessante de como é que eu consegui encontrar a minha casa, aonde eu estou até hoje, né? Aqui em Portugal, moro nessa casa até hoje, e eu digo que ela é tipo o sinal de que realmente tudo daria certo, porque assim, o que aconteceu comigo é algo que quando eu conto todo mundo fica impressionado com toda a coincidência. O meu maior medo quando eu vim para Portugal com o meu esposo e com meus 2 filhos, era justamente aonde iríamos morar. E eu acredito que é o maior medo de todo imigrante, principalmente no nosso caso, que a gente não veio planejado de assim contratar alguém para encontrar nossa casa, né? O que a gente fez? A gente separou 10 dias de um apartamento em Lisboa. E a gente tinha 10 dias para encontrar aonde morar. Se caso passasse de 10 dias, a gente inclusive ia ter que sair desse apartamento, porque ele já estava reservado para outro turista, e procurar um outro apartamento até encontrar a nossa casa. Então assim, a gente focou de que a gente não ia turistar, não ia fazer nada nos primeiros dias. O foco ia ser procurar aonde a gente ia morar. Só que assim, quem já assistiu aos outros vídeos do canal sabe que quando a gente veio, a Laura tinha apenas 4 anos e o Vini 9 anos. Só que o Vini tem autismo leve. E aí então o que a gente fazia? Para não ser um choque cultural muito grande para eles, a gente planejou vir para Portugal em dezembro de 2016 e a nossa vinda foi em setembro de 2017. Então aqui 10 meses de planejamento, e aí para eles se sentirem já um pouco fazendo parte de Portugal, se familiarizando com Portugal, a gente assistia muitos vídeos no YouTube, como vocês estão fazendo aqui, justamente para conhecer um pouco o país. Então assim, a gente já assistia vários vídeos no YouTube e tinha assim uma pessoa na época que ela mostrava um local que tinham 3 parques. Eu não vou aqui falar o nome dos parques, mas por conta de privacidade, querendo ou não, na internet a gente sabe que a gente não pode se expor tanto. Mas assim, eu era apaixonada por esse local em específico e que tinha 3 parques próximos um do outro. E a gente mostrava esses parques pela TV para as crianças e dizia assim: olha, vocês vão se afastar dos primos de vocês, mas a gente vai morar bem pertinho desse parque, vocês querem brincar nesse parque? E aí eles, queremos. Então assim, e a gente fazia isso quase todos os dias, mostrando os parques. E qual era a nossa lógica? Assim, a gente ia adorar morar próximo desses parques. Mas o que a gente sabia era que Portugal, em várias cidades, tem parques espalhados em todo lugar. Então a gente dizia assim, pode até não ser esse parque, mas a gente vai morar com certeza próximo em algum outro parque, que não seja esse. Mas a gente tinha muita vontade de morar próximo desses 3 parques que a gente via. E aí veio não sei, o universo, Deus, o que seja.
Quando a gente desceu do aeroporto, a gente pegou o táxi o taxista que nos levaria até o apartamento em Lisboa. E eu sempre muito falante, né, geminiana pura. E aí o taxista perguntou, e aí, estão a turismo ou vieram para ficar? Aí a gente, não, viemos para ficar. Já tem onde morar? A gente, não, a gente tem 10 dias para encontrar onde morar. Ele, olha, minha irmã liberou um apartamento essa semana. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, aí eu falei o nome da cidade. Fica em tal lugar? Aí ele, fica. É um T2, quem não está aqui em Portugal, T2 é um apartamento com 2 quartos. É um T2? Ele, sim, é um T2. Ele fica próximo do parque X. Aí ele, sim, é bem em frente ao parque. Aí a última pergunta que era para dizer assim, é nossa. Era assim, na época, 2017, a gente tinha colocado como meta que a gente não queria pagar mais de 500, 600 euros num apartamento. Que a gente ia ficar procurando, mas que não ultrapassasse esse valor. Por isso que a gente quis um T2 e não um T3, sendo que o ideal era ser um T3. E aí ele, olha, 450 euros. Pra gente, assim, 2017, o aluguel já não era barato, agora é impossível, mas por incrível que pareça, e essa é uma das coisas que, por isso que eu falo para vocês, não se iludam com vídeos na internet dizendo quanto custa o meu apartamento, quanto eu gasto de aluguel, quanto eu gasto de alimentação. Por quê? Essa casa que eu tô hoje, para vocês terem uma ideia, 8 anos depois, a proprietária aumentou 50 euros. Eu pago 500 euros de aluguel num T2, 20 minutos do Centro Histórico de Lisboa, da Rua do Comércio, que é um local onde a gente vai bastante vezes para trabalhar, para fazer fotos de turistas. E assim, a gente sabe que assim, encontrar um imóvel desse, hoje em dia, é quase uma agulha no palheiro. E a gente mora aqui, porque a proprietária, inclusive, não mora aqui, é como o irmão dela, taxista, falou na época, que ela tinha vindo na semana, porque justamente o imóvel tinha ficado livre da inquilina anterior e ela estava aqui para pintar as paredes, para fazer, e voltar para a França, porque ela é da França. Então ela prefere alguém que cuide. Sempre quando acontece alguma coisa com o imóvel, a gente, em vez de perturbá-la, a gente tenta resolver. Se for algo um pouco mais caro, em vez de ficar só nas costas dela, a gente reconhece que o valor é simbólico, então assim, a gente divide ao meio, ou então a gente mesmo arca com os custos. A ideia é como se a gente estivesse cuidando do imóvel dela, uma vez, né, que ela tem uma certa idade e tá longe. E tem pessoas assim, que em vez de alugar com a questão do lucro em si, é mesmo alguém que quer que alguém esteja tomando conta. E assim, por isso que eu digo que o nosso imóvel é uma bênção, porque foi no primeiro dia que a gente chegou em Portugal, pagamos um valor que a gente sabe que é muito, mas muito difícil encontrar aqui em Lisboa, né, e nos arredores de Lisboa, muito difícil mesmo. E a questão de ser justamente no local onde a gente assistia tanto com as crianças, a gente sempre estava mostrando para as crianças. Então é um negócio surpreendente saber que a sensação que o taxista tinha quando eu fazia as perguntas para ele, inclusive, era de que eu já tinha vindo aqui. E assim, a gente nunca tinha pisado em Portugal, mas assim, eu tenho muito essa mania de, quando eu decido uma coisa, eu estudo a fundo. Então eu pesquisava vídeos no YouTube, eu já mostrei vídeos aqui que o nosso tipo de negócio, eu estudei muito bem, qual era o público que eu queria trabalhar. Então assim, foram 10 meses de realmente estudar a fundo o país que eu queria vir morar. Então assim, a história de hoje era para falar dessa questão de como é que foi, né? E realmente
foi um acaso. O taxista, quando o taxista falou assim, 450 euros, eu até brinquei, eu digo, leva a gente hoje. Aí ele disse, não, calma, vou levar vocês no apartamento de vocês, e aí vou avisar para minha irmã, e amanhã eu pego aqui vocês de volta, pego também a minha irmã, e aí vocês vão conhecer o imóvel e decidem se querem ficar. E aí no dia seguinte ele fez como combinado, nos pegou no apartamento, e assim, a gente entrou no apartamento e quando viu que era na frente do parque que a gente tanto queria, que é espaçoso, a gente falou, não, quero ficar. A gente tem até assim, sabe aquele conflito? Porque a gente gosta muito daqui, né? Senão a gente não estaria aqui desde quando chegou, desde o primeiro dia praticamente, né? Que chegou aqui em Portugal. Mas é um T2. A gente está à procura agora de um T3, porque o Vini e a Laura cresceram, precisam, né, desse espaço dela ter o quarto dela, dele ter o quarto dele, então a gente precisa de um T3. Mas é aquele dilema que, assim, eu sei que eu nunca vou encontrar nos preços, no preço que eu tô acostumada a pagar. Mas eu também acho absurdo os valores que estão sendo cobrados, né? 1.500, 1.200, assim, são valores, assim, e isso quando encontro nesses valores. Então, o vídeo de hoje, né, é uma sequência de vídeos. Nesse mês de setembro, eu vou continuar trazendo vídeos voltados para negócios, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, profissional aqui no canal, que é, né, o porquê eu venho aqui toda semana fazer esses vídeos para vocês, mas intercalando esses vídeos, eu vou trazer também esses meus 8 anos aqui em Portugal. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer, inclusive, desses 8 anos, é em relação a o que eu me arrependo de ter feito aqui em Portugal. Quais foram as coisas que eu me arrependi de ter feito quando cheguei aqui em Portugal. Então, quem gostou desse vídeo, dá o seu like, não esquece de compartilhar, de se inscrever, né? E quem quiser continuar acompanhando aí os vídeos, ativa o sininho para sempre estar sendo lembrado de outros vídeos que eu estou trazendo, e te espero no próximo vídeo.